Então, pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje, continuando com a caracterização dos desvanecimentos de pequena escala, só que agora de uma maneira banda larga. Então, nós estamos no último conjunto de transparências do curso, o conjunto número 7. E aí, vamos lembrar que até então, nós viemos analisando o nosso canal de rádio, sempre, o tempo inteiro, sempre assumindo que tínhamos transmitido uma portadora sem modulação, um cosseno de ômega t, sem nenhum tipo de modulação. E, consequentemente, nós utilizamos a notação fasorial para simplificar com as manipulações matemáticas. Então, foi isso que a gente fez quando estudamos os modelos físicos na primeira parte do curso. Foi isso que estava subentendido quando estudamos os modelos que vão tomar em consideração os desvanecimentos de larga escala, quando a gente utilizou o sombreamento log normal, percentagem de área coberta, quando definimos a variação global com a distância, tanto da potência como da atenuação, usando o modelo log distância. E foi assim que a gente caracterizou a dispersão espectral associada ao movimento do receptor e levando em consideração os desvanecimentos de pequena escala usando o modelo do Clark. O tempo todo a gente assumiu que o sinal era uma portadora transmitida sem modulação alguma. Isso é uma caracterização faixa estreita. Teoricamente, o espectro de uma senoide, um seno de ômega t, é simplesmente um impulso. No caso de um ambiente com multipercurso e movimento, esse impulso, ele vai acabar espalhando. Mas mesmo assim, o espalhamento é um espalhamento estreito, de algumas centenas, poucas centenas de hertz. Isso daí permitiu que a gente fizesse a caracterização tanto da variação global como dos desvanecimentos de pequena e larga escala, no que se refere à amplitude do sinal. A variação do envelope, se a potência média ou a atenuação ultrapassa ou não um certo nível de potência, de intensidade. O tempo médio de duração de um desvanecimento abaixo de um certo limiar. Então, o tempo todo, a gente até o momento lidou com amplitude, variação da amplitude. Se o seu sinal é faixa estreita, muito faixa estreita, ou, por exemplo, é um sinal modulado em amplitude, isso provavelmente é suficiente para você fazer a caracterização desse canal de rádio. Tá? Agora, se o seu sinal for faixa mais larga, bem mais larga, como, por exemplo, os sinais modulados em ângulo, os sinais que utilizam código, por exemplo, CDMA, para fazer a transmissão de informação, provavelmente apenas a caracterização do envelope da amplitude do sinal não é suficiente. Como a modulação, a informação está no argumento dessa portadora, provavelmente a relação de variação entre as componentes em fase e quadratura também são importantes, só que isso está fora do escopo do curso. Mesmo nessa situação, os modelos que estudamos até agora são importantes, como a gente vai ver na próxima semana. A gente não vai ver isso ainda hoje, tá? Mas, de qualquer forma, apesar da gente não entrar nesse modelamento mais complicado, é interessante, é importante para nós saber se esse modelamento mais complicado ainda é necessário ou não, ou se aquilo que a gente viu até agora é o suficiente. E isso vai ser feito através da definição da faixa de coerência do canal de rádio, que aqui, mantendo a notação do livro-texto, a gente vai representar por B índice C. É a faixa de coerência do canal rádio. O que isso significa? Você tem um ambiente com multipercurso, lembrando que estamos estudando os desvanecimentos de pequena escala. Você tem um ambiente multipercurso, onde réplicas do sinal chegam até o receptor. E elas vão chegar atenuadas,
defasadas e principalmente atrasadas uma em relação à outra. O atraso não é tão grande assim, é da ordem de nanosegundo ou milissegundo, dependendo se você está num ambiente indoor ou outdoor. Então, se for outdoor, milissegundos, porque as distâncias são mais longas, são mais compridas, as diferenças de percurso são maiores. No ambiente indoor, onde as diferenças de percurso são menores, lembrando que a onda propaga com a velocidade da luz, então os atrasos entre as diversas componentes são da ordem, como nesse gráfico aqui embaixo, de nanosegundo. Então, dependendo do ambiente, você vai ter um pouco mais, um pouco menos atrasados, mas essas réplicas chegando até o receptor. E aí essa faixa de coerência do canal de rádio é definida como pegando duas componentes de onda, duas componentes da informação, com frequências diferentes, F1 e F2, você joga esses dois sinais no seu ambiente, acha a função autocorrelação entre essas componentes chegando no receptor e você faz a pergunta: qual é a distância, o espaçamento, né, máximo entre F1 e F2, para que a correlação entre esses sinais seja no mínimo de tantos por cento. Essa diferença é que define a faixa de coerência do canal de rádio. E aí nós dizemos o seguinte: uma vez definida a faixa de coerência do canal rádio naquele local, se o espectro do sinal for menor do que a largura, do que a faixa de coerência do canal rádio naquele local, a gente diz que naquele local o desvanecimento é uniforme, ou seja, o espectro do sinal é pouco afetado pelo multipercurso, pelo ambiente, aonde o que vai mudar realmente é a intensidade do sinal, mas o espectro não será distorcido. E quando isso acontece, as caracterizações que fizemos até o momento são suficientes. Caso contrário, caso o espectro do sinal seja maior, mais largo do que a faixa de coerência do canal de rádio naquele local, a gente diz então que o desvanecimento não é mais uniforme, é seletivo. E, entre outras coisas, a gente precisa não apenas de caracterizar a variação do envelope do sinal, mas também da relação entre as componentes em fase e quadratura. Ou seja, a gente precisa modelar também aquele ângulo psi e a sua derivada psi ponto, o que está fora do escopo do curso. Mas mesmo nessa situação, o envelope e a sua variação continuam sendo importantes. Você não joga fora o que a gente viu até agora, mas você precisa complementar o estudo. Isso está fora do escopo aqui do curso. A gente está interessado só na cobertura promovida pelo transmissor. Como o sinal do transmissor se espalha, ou seja, a intensidade do campo, envelope. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai terminar o curso definindo essa faixa de coerência para tentar responder essas perguntas. E aí a maneira de se definir essa faixa de coerência é através do que a gente chama de uma caracterização banda larga, né? Ou seja, se eu vou investigar como agora o espectro do sinal, as componentes F1 e F2 se espalham pelo ambiente, uma caracterização faixa estreita, assumindo uma única portadora, não é suficiente. Então a gente precisa de uma caracterização banda larga. E aqui o modelo que a gente usa para pensar nessa caracterização é o seguinte: ao invés de uma portadora enviada com um sinal com uma única frequência, imagina um pulso. O transmissor é capaz de transmitir um pulso suficientemente estreito. Idealmente deveria ser um impulso, mas não existe rádio no mundo que consiga gerar um impulso e não existe antena no mundo que consiga transmitir esse impulso. Então você transmite um pulso com uma certa duração. Quanto mais estreito for esse pulso, mais frequências você consegue caracterizar. Mas se a sua caracterização é específica para um certo serviço, então basta que o pulso tenha largura suficientemente estreita para caracterizar aquele espectro de sinais. E aí você recebe nos locais onde você quer fazer a caracterização, depois você faz uma média desses valores medidos, você recebe
réplicas desses pulsos chegando atrasadas, como está nesse gráfico, como se fossem vários pulsos chegando atrasados entre si, e cada pulso dele, teoricamente, representa uma componente multipercurso chegando até os terminais do seu receptor. E aí, um gráfico como esse, ó, isso aqui é a potência recebida normalizada. Geralmente continuamos utilizando a escala em decibéis para representar essa potência. E aqui não é mais distância. Esse eixo aqui agora é tempo. Ou seja, isso aqui representa os retardos relativos, né, entre as componentes multipercurso que chegam no receptor. E esse espalhamento temporal, a caracterização desse espalhamento temporal é que vai fazer com que a gente defina a faixa de coerência do canal. Então, espalhamento temporal, os pulsos espalhados ao longo do tempo, retardados entre si, eles vão caracterizar a faixa de coerência do canal de rádio. O efeito Doppler, que a gente estudou antes, associado ao multipercurso, que causa a dispersão espectral, ajuda você a definir o tempo de coerência. Aqui é a dispersão temporal que vai determinar a faixa de coerência do canal de rádio. Alguma pergunta? Até o momento? Então, reparem, idealmente, que a gente vai ter que fazer algumas aproximações, né? Idealmente, o que nós queremos saber é qual é a resposta ao impulso desse sistema, onde a entrada é o sinal transmitido e a saída é o sinal que chega nos terminais do receptor. Então, assumindo que se você estiver investigando, caracterizando uma região espacialmente limitada, como a gente já fez quando usamos os modelos as distribuições de Rayleigh e Rice anteriormente, assumindo uma região espacialmente limitada, a gente pode, forçando um pouquinho a barra, assumir que esse canal rádio é um sistema linear, onde a entrada é o sinal nos terminais, né, da antena transmissora, aquele sinal que saiu. No caso nosso aqui vai ser o pulso ou o impulso, e o sinal recebido vão ser um conjunto, um trem de impulsos que chegam lá no receptor. E esse trem de impulsos vai ser a resposta desse canal de rádio naquela posição, naquela região, função da distância, função da região. Nós queremos achar essa resposta ao impulso desse sistema. Se você fizer esse levantamento para diversos pontos sobre uma cidade, sobre uma região, você vai ter a resposta ao impulso em função da posição em que o receptor está. O sinal na entrada, aqui nas nossas notas, se eu não me engano, inclusive mantendo a notação do livro-texto, a gente vai chamar de x de t, porque para nós o transmissor vai continuar parado, ele não varia com a posição, e o sinal recebido nos terminais da antena receptora a gente vai chamar de y, que depende da região onde você está fazendo a caracterização e lógico, também do tempo. Então, nós queremos obter essa resposta ao impulso. Para isso, a gente vai assumir que x de t é um impulso e ver o que chega desse lado. O problema é que os sinais de comunicação, principalmente nas comunicações sem fio, são quase sempre, aliás, são sempre, tá? Portadoras moduladas. Ou seja, o espectro do sinal, ele ocupa uma certa faixa de frequência centrada na frequência central da portadora. Logicamente que dependendo da modulação, isso pode ser um pouco vago, por exemplo, modulação baseada em código CDMA. Mas você
não tem um sinal que ocupa um espectro infinito. É um espectro limitado, centrado numa frequência. A gente vai definir essa frequência central como sendo a frequência da portadora. Então, esse sinal aqui, na prática, vai ser uma portadora modulada, ou em amplitude, ou, nos sistemas mais modernos, em ângulo ou em código. Tá? E o fato de ser uma portadora modulada atrapalha um pouco essa análise. Então, para isso, a gente vai tentar utilizar o conceito de envelope complexo para facilitar essa análise. Esse é o objetivo da aula de hoje. Obter a resposta ao impulso, mas não em termos do sinal propriamente dito, mas em termos dos envelopes complexos que representam essas grandezas. Porque matematicamente isso vai ajudar, vai facilitar na nossa análise. Vai facilitar a interpretação dos resultados. Antes de eu fazer uma pergunta, alguém tem alguma pergunta? A minha pergunta é a seguinte: vocês já viram envelope complexo antes? Está relacionado, mas não é a mesma coisa do envelope que a gente acabou de estudar nas distribuições Rayleigh e Rice. Tem a ver, mas é um conceito um tiquinho diferente. Vocês já viram envelope complexo em comunicações digitais, teoria das comunicações? Eu já vi, eu acho que teoria das comunicações. Com o Cássio? Isso. Beleza. Então, a motivação aqui, ou a desmotivação, dependendo do ponto de vista, o objetivo é rigorosamente o mesmo. É facilitar a análise. Ou seja, a gente vai conseguir fazer a análise na banda base, ou seja, na informação, tirando o cosseno de ômega t fora das fórmulas. Isso simplifica a matemática no final das contas. Vocês vão ver daqui a pouco que a definição do envelope complexo é idêntica do fasor. Na verdade, o fasor é um caso particular de envelope complexo, quando o envelope complexo não varia com o tempo. Então, vocês vão ver que é igualzinho ao fasor. Mas não confunda, fasor não varia com o tempo. O fasor é um caso particular do envelope complexo. Então, vocês vão ver que a ideia é muito parecida da notação fasorial. Como vocês já conhecem, vocês já viram isso antes, então vocês não vão ter nenhuma dificuldade, espero, com a aula de hoje. Então, o nosso objetivo é achar a resposta ao impulso. Mas não desse jeito como está aqui, e sim utilizando o envelope complexo. Cada uma tem o seu, né? Dessas funções. E, finalmente, uma vez conhecida a resposta ao impulso, dada a entrada, eu tenho a saída. E essa caracterização, na prática, deve ser repetida para posições, para localidades diferentes naquela região que você está fazendo a caracterização. E esse asterisco aqui, ó, cuidado que aqui não vai ser o conjugado complexo, aqui ele vai representar uma convolução, uma integral de convolução, como está indicado aqui, ó. Essa teoria vocês já viram em sistemas lineares. É um pouco controverso dizer que o canal rádio é um sistema linear, tá? Mas se não for desse jeito, aí não tem como caracterizar, tá? Por isso que a gente diz que essa caracterização tem que ser repetida. Ela se limita a regiões espacialmente limitadas. Ou seja, essa resposta ao impulso é simplesmente obtida assumindo que o sinal de entrada é um impulso, uma delta de Dirac. Vocês sabem da teoria de sistemas lineares que se você colocar na entrada o impulso, a saída é a função, a resposta ao impulso, não confundir com função de transferência. A função de transferência é a transformada de Fourier disso. Essa é a resposta ao impulso que a gente deseja para fazer a caracterização da faixa de coerência desse canal de rádio na próxima semana. Então, até aqui, nenhuma novidade em relação à teoria de sistemas lineares. A novidade é que sinais, aí vamos especificar o sinal para sinal de comunicação, independente de serem analógicos ou digitais, hoje em dia é tudo digital, são geralmente modulados em amplitude ou ângulo. Logo, o nosso sinal
vai ser algo desse tipo aqui. Não importa se é CDMA, se é GSM, se é PSK, se é PAM, vai ser algo desse tipo, onde você pode, em princípio, ter tanto amplitude. Repare que seu sinal na entrada, então essas variações, por enquanto, não tem nada a ver com desvanecimento. É o sinal que você impôs, que está sendo transmitido ali nos terminais da antena transmissora. Pode variar tanto em amplitude como em fase, em ângulo, se você preferir. Ele vai se propagar, então tem esse termo aqui, o que vem daquela exponencial é elevado a menos JKD. No domínio do tempo, você tem esse termo daqui, ou seja, dependendo da distância percorrida, você vai ter um atraso. E a variação ômega-t, eu coloquei aqui ômega-ct, porque aqui na notação ômega-c vai ser a frequência da portadora, que é uma informação que eu não preciso, porque eu já, em princípio, a gente sabe qual é a frequência da portadora. Então a gente quer tirar esse termo da análise, isso vai facilitar, isso vai fazer com que a análise, ao invés de ser feita centrada em ômega-c, possa ser feita centrada em ômega igual a zero. Isso é analisar essencialmente apenas a variação, a informação. Isso é chamado de fazer análise na banda base, ou na banda básica. Então, para retirar essa informação ômega-t, cosseno de ômega-t, a gente vai fazer algo muito parecido com o que já é feito com fasores. Só que aqui a gente não chama de fasor, a gente chama de envelope complexo. O fasor é um caso particular do envelope complexo. Isso é feito simplesmente dizendo o seguinte, ó, eu posso reescrever isto daqui desta maneira. Repara, onde A é real, então A eu posso passar para fora desse operador. Essas duas exponenciais eu posso juntar numa só, somando os argumentos, e quando eu tiro a parte real, fica só o cosseno. Então isso daqui ó, pode ser reescrito dessa maneira. Tudo aquilo que estiver multiplicando o E elevado a J ômega T é o envelope complexo. Onde um fasor é um caso particular desse cara quando não houver variação com o tempo, quando a amplitude e fase forem constantes. Não é o nosso caso. E observe que na fase fica não só a informação contida no argumento da portadora, mas também ó, o atraso relativo ao percurso que será percorrido, dependendo do mecanismo de propagação, até essa informação chegar lá no receptor. Mantendo a notação do livro-texto, o envelope complexo do sinal na entrada, na antena transmissora, vai ser representado aqui pela letra C. Então, observe que C é uma função complexa. Essa função é uma função complexa. Tem amplitude e fase, tem parte real, parte imaginária. Todas essas partes variando com o tempo. Se você quiser recuperar o sinal, é simples, é parecido com o fasor. Você pega o envelope complexo, multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Então, cuidado, olha. Isso aqui não quer dizer que a análise que vamos fazer é faixa estreita. Seria faixa estreita se isso aqui fosse um fasor, se não houvesse variação temporal. Não é o nosso caso. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Que o resto agora é pegar essa definição de envelope complexo e jogar naquela convolução anterior, usar as propriedades da transformada de Fourier, que vocês já viram trocentas vezes, e chegar no resultado que a gente vai chegar no final da aula. Alguma pergunta? Não tendo perguntas, então a gente vai usar a mesma definição para as outras funções. Não só para o sinal Y na saída, na antena receptora, mas também para a resposta ao impulso, a função H desse canal de rádio. Então, de maneira análoga, vamos definir os envelopes complexos dos demais sinais do nosso problema.
Mantendo a notação do livro-texto, o envelope complexo para resposta ao impulso vai ser dado por H índice B. O H índice B é para ser entendido como uma resposta ao impulso na banda base, na banda básica. Então, H índice B não é a resposta ao impulso, e sim o envelope complexo da resposta ao impulso. H é real. Aqui HB é complexo. Uma função complexa. E para a saída, para o sinal na saída, mantendo a notação do livro, a gente vai usar a letra R. Até porque isso não é o envelope, é o envelope complexo, mas o módulo é o envelope do sinal, o módulo desse cara aqui, ó. Então aqui, daqui para frente, esse R não é mais um envelope, é o envelope complexo do sinal que chega lá no receptor. Se por acaso o sinal transmitido for um sinal com uma única frequência, uma portadora sem modulação, isso vai ser o próprio envelope que a gente obteve antes. Mas não é o caso aqui. Definindo estes envelopes, estão lembrando, C é o envelope da entrada, R é o envelope do sinal na saída e HB o envelope da resposta impulsional. A gente vai reescrever aquela equação de convolução. Então, começando aqui, ó, antes de mostrar o resto da equação, pela saída. Estou simplesmente usando esta definição aqui, ó. Só que, como vocês já viram em outras disciplinas envolvendo fasores, esse operador real, que a gente vai ter que manipular essas equações. E esse operador real é um operador não linear. Real significa pegar uma função complexa e eliminar a parte imaginária. Então, para as contas que vamos fazer daqui para frente, não é interessante escrever desse jeito. Então, a gente precisa escrever real de um número, de um valor, de uma função complexa, de uma maneira onde apareçam apenas operações lineares. Então, o melhor jeito de reescrever isso é lembrando que a parte real de um número complexo é dada pela soma do número complexo com o seu conjugado complexo e divide isso por 2, que é o que está escrito aqui, ó. Repare que isso daqui, ó, é a função complexa que aparece aqui no argumento, e isso daqui, ó, é o conjugado complexo desse termo. R asterisco, esse asterisco aqui, ó, não é para ser confundido com convolução. Aqui é o complexo conjugado. É o complexo conjugado do envelope na saída, e aqui é o conjugado desse termo. Se aqui é E elevado a J ômega T, aqui é E elevado a menos J ômega T. E você vai fazer isso com o outro lado da equação, onde existe a convolução. Pelos mesmos motivos, não vamos querer escrever desse jeito, vamos reescrever desta outra maneira. E aí observe que isso daqui, ó, são 2 termos de um lado, 2 termos do outro, então isso aqui representa, na verdade, 4 convoluções. Opa, perdão, desculpa, pensei que ia ter outra equação aqui embaixo. Na verdade, temos 4 convoluções aqui. Este termo convoluído com este termo convoluído com este termo convoluído com o último, e finalmente os 2 termos conjugados convoluídos. Aí você pergunta, puxa vida, era tão mais simples esta relação? Por que estamos complicando nisso aqui? Vamos ver o resultado no final. Eu observo que aqui tem um meio, aqui tem um meio, aqui já ficou um meio para trás. Então, no final, neste lado, vai aparecer um termo 1 meio. É aquele mesmo meio que aparece quando você usa a notação fasorial relativa ao valor de pico, que aparece no vetor de point, 1 meio de E vetorial H conjugado, 1 meio de VI conjugado. Então vai aparecer um meio no final dessa demonstração. E a razão disso vem daqui, ó, porque o nosso envelope complexo foi definido em relação ao valor de pico. Antes de prosseguirmos, eu achei que tinha mais uma equação aqui, mas não é necessário. Alguma pergunta?
Bom, vocês são bem melhores do que eu em análise de sistemas lineares, porque eu já vi isso há, sei lá, 30 anos atrás. Vocês viram isso anteontem. Para cuidar dessa igualdade aqui, ó, isso igual a isso, sendo que aqui tem uma convolução no meio, você suspeita que seja melhor fazer essas contas de que maneira? Uma pergunta, pessoal. Está todo mundo aí, ou pelo menos alguns estão aí? Você fazer a transformada de... Exatamente, exatamente. A gente vai usar as propriedades, a gente não vai provar nenhuma, até que porque provavelmente vocês conhecem no mínimo 2 das 3 que a gente vai usar daqui a pouco. A gente vai usar a transformada de Fourier justamente para tirar essa convolução fora. Continuamos operando e o resultado final vai ser tão simples que a gente, por inspeção, vai saber fazer a transformada de volta para o domínio do tempo. E finalmente a gente vai achar, ó, nosso objetivo, só para a gente não esquecer, é achar esse envelope aqui, ó. Que uma vez conhecido o envelope complexo HB, eu sei a resposta impulsional do meu sistema rádio, do meu canal de rádio. Beleza? Então, nosso objetivo, ó, é achar esse cara daqui, ó. E achá-lo no domínio do tempo. A gente não quer achar no domínio da frequência. A gente vai passar para o domínio da frequência para facilitar essa operação aqui, ó. Depois o resultado final é tão simples que a gente vai saber, por inspeção, passar de volta para o domínio do tempo. Então, momentaneamente, vamos aplicar a transformada de Fourier deste lado da equação e depois deste lado da equação. E igualar os dois lados. Então, propriedades da transformada de Fourier e compete a você verificá-las. A primeira é simples. A transformada de Fourier desta convolução é dada por isso daqui, ó. Cuidado para não confundir, isso aqui não é um envelope complexo, tá? Esse Y maiúsculo é a transformada de Fourier do sinal Y. O X maiúsculo do sinal X e o H, que no nosso caso é a resposta, é a função de transferência, é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. E aqui eu tirei a letra D, a variação com a distância, porque para nós aqui não importa nessa operação, só para não ficar enchendo, pelo menos não nessas equações aqui, os argumentos, pois eles vão aparecer de novo mais adiante. Essa propriedade é tranquila, né? Esse símbolo eu estou usando aqui para falar, essa é transformada e no sentido oposto é transformada inversa. Então acho que essa daqui eu não preciso falar nada, né? Outra propriedade que a gente vai utilizar, lembra que o envelope complexo ele vem multiplicado pelo E elevado a J ômega T. Então, o envelope, a transformada de Fourier desse termo é dada por isso daqui, ó. Onde esse R maiúsculo é a transformada de Fourier de R. Não é porque R é uma função complexa que ela deixa de ter transformada de Fourier. Ela continua tendo transformada de Fourier, que também é complexa. O que acontece é que se essa função R vem multiplicada por E elevado a J ômega T, a transformada de Fourier daquilo é deslocado no espectro e vai lá centrado em ômega C. Essa propriedade, vocês ainda se lembravam? Ou ainda se lembram? A gente não vai prová-la aqui, não. Com certeza vocês viram em alguma matéria associada à análise de sistemas lineares. E a terceira propriedade que a gente precisa, lembra que não aparece só o termo complexo, o termo do envelope complexo, também aparece somado a ele o conjugado complexo disso aqui, ó. Então, a gente precisa também saber qual é a transformada de Fourier do conjugado complexo dessa expressão. E aí nós precisamos desta propriedade, ó. Se a transformada de Fourier de R, esse R maiúsculo, prova-se que a transformada de Fourier do conjugado da função R é o conjugado complexo da transformada de Fourier correspondente
só que com o argumento com sinal trocado. E aí, deste resultado 2 e desta propriedade, a gente chega neste resultado aqui, ó. Observe que, enquanto a transformada de Fourier deste termo vai estar centrada na frequência ωc, este outro termo, o conjugado complexo do de cima, vai ter a sua transformada centrada em menos ωc. Ou seja, um vai ser deslocado para ωc, enquanto que o segundo termo vai ser deslocado para menos ωc. E isso vai facilitar no final o tratamento daquela convolução que tem 4 termos, que é o que complica a nossa análise no domínio do tempo. Antes de prosseguirmos, que agora ficou fácil, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, prosseguindo, a gente aqui mostrou as propriedades, em princípio, né, especialmente a 2 e a 3, usando o envelope R do sinal na saída como exemplo. Mas isso daqui vale tanto para o envelope do sinal na entrada, X, como também vale para o envelope do canal rádio HB. É só trocar o R por C ou por HB. Então, aplicando essas propriedades na igualdade mostrada na seção anterior, na transparência anterior, o sinal, a transformada do sinal, ó, Y maiúsculo, é dado por isso daqui, ó. 1/2, que já foi explicado de onde veio. Essa é a transformada de Fourier do primeiro termo, e essa é a transformada de Fourier do segundo termo, que é o conjugado complexo do primeiro. Este espectro está centrado em ωc, enquanto que este daqui está centrado em menos ωc. Seja lá o que for. E isso é igual àquela convolução entre o sinal na entrada X e a resposta ao impulso H, que no domínio da transformada de Fourier é dado por esse produto aqui, ó. Que, por sua vez, é igual à transformada de Fourier daquelas 4 convoluções que ficaram indicadas lá atrás, ó. Que, depois da transformada, vira um produto. Ó, não tem mais convolução. Então, repara, o que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente aplicar as propriedades que eu apliquei aqui, tanto aqui como aqui. Esse C maiúsculo é a transformada de Fourier do envelope C, do envelope complexo C. E esse HB maiúsculo aqui é a transformada de Fourier do envelope complexo HB. Novamente, ó, repara, um termo está centrado em ωc e o outro termo está centrado em menos ωc. E aquele 1/2 vezes 1/2 eu já reescrevi aqui como 1/4. Então, no final, ó, esse meio vai sumir e aqui vai ficar 1/2. Agora, repara, eu vou fazer os produtos cruzados. Não tem mais convolução, ficou mais fácil. Então, eu vou reescrever essa equação desse jeito aqui. Simplesmente eu coloquei aqui os 4 termos associados aos produtos cruzados. E aí, repara o seguinte, este termo, ele está centrado aonde? Este termo, perdão. Esta transformada aqui, esta função, apesar de complexa, é uma função. Esse espectro, ele está centralizado em que frequência? E aí, pessoal? ômega C. Isso. E esse? Também. Também. Então, repare, se isso daqui não é 0, esse produto aqui, ó, vai dar um resultado, porque os dois estão centrados, ó, na mesma frequência ωc. Esses dois últimos, eles estão centrados aonde?
Isso daqui está centrado aonde? Eu vou responder. Mais é menos ômega C. E esse aqui também. Se nenhum deles for nulo, na hora que eu multiplicar, vai dar um resultado ali diferente de zero, porque um está junto com o outro ali. Um pode ser mais largo, o outro pode ser mais estreito, mas eles vão ter alguma coisa coincidindo na hora de fazer o produto. Mas repara, os outros dois termos, ó, esses termos cruzados aqui, ó, um deles está centrado em ômega C, por exemplo, este ou este, enquanto que o outro está centrado em menos ômega C, este ou este. Se esses caras tiverem espectro limitado, esse produto é praticamente zero, porque um está centrado em ômega C, o outro está centrado em menos ômega C. Ômega C em comunicações é uma frequência bem elevada. Então, praticamente não vai haver ômega em comum onde as duas funções são diferentes de zero. Ou se houver, é tão piquititinho que a gente despreza. Então, este produto aqui vai ser desprezado e esse aqui também pelos mesmos motivos. Então, no final, vai ficar só este termo somado com este termo daqui. É o que a gente vai mostrar na próxima transparência. Se os sinais e o canal de rádio forem limitados em banda, tá aqui a representação espectral do X, ó, o termo centrado em ômega C, e aquele termo centrado em menos ômega C. E algo parecido para o HB. O sinal de comunicação limitado em banda é óbvio que 99,9999999% dos casos é isso que acontece. Que a multiplexação no domínio do tempo é usada em praticamente todos os sistemas de comunicação sem fio, para não falar todos. E o canal também é limitado em banda, porque você tem uma antena, você tem um filtro, o teu receptor não recebe todas as frequências, só algumas, a antena é projetada para operar numa certa faixa de frequências. Então, toda essa tecnologia, apesar dos prédios permitirem que entre eles atravesse qualquer frequência, mas na recepção, a antena, o filtro, o cabo, eles têm resposta à frequência não infinita. Então, eles também são limitados em frequência. Pode ser que essa largura não seja a mesma décima, não importa. Então, ó, quando eu multiplicar este, cara, com este, vai dar um resultado. Quando eu multiplicar este com este, vai dar um resultado. Agora, quando eu fizer os produtos cruzados, é praticamente zero. Então, observe que isso daqui está sendo levado em consideração que estamos analisando sinais de comunicação, não é qualquer sinal. É um sinal de comunicação. E, consequentemente, as expressões anteriores ficam menores. Ao invés de 4 termos, passamos a ter aqui 2 termos. E aí vamos mais adiante. Ó. Repara, de um lado tem um termo centrado em ômega C e outro centrado em menos ômega C. Enquanto que do outro lado temos um termo centrado em ômega C e outro centrado em menos ômega C. Pelos mesmos motivos, é óbvio que isto daqui vai ser praticamente igual a isso, enquanto que isto daqui, este termo, vai ser praticamente igual a este, pelos mesmos motivos explicados antes. Só que, ó, repara, esta informação aqui tem a ver com o conjugado complexo disso, é desnecessária. Essa informação já está aqui, ó. Então, no final, nós vamos ficar só com este termo, multiplicado por 1/2, é igual a este outro termo aqui. Só que eu não quero fazer essa análise no domínio da frequência, eu quero fazer no domínio do tempo. E aí, como é que a gente faz para obter a resposta no domínio do tempo?
Transformado em verso? Isso. E aí, tá lá. E repara, podemos fazer tudo com os envelopes complexos, sem a necessidade do ômega T. Ou seja, podemos fazer toda a análise na banda básica, em torno do F igual a zero, levando em conta só a informação. A portadora saiu da nossa análise. Ela não é necessária aqui nessa análise. E cuidado, ó, apareceu esse meio aqui. Então, o envelope complexo da resposta ao impulso é HB. Mas aqui, ó, ela vem multiplicada por meio e os motivos já foram explicados, né? Então, esse meio fica na forma. E isso aqui é uma convolução. Provavelmente essa convolução não tem como você fugir dela. Mas repara, pelo menos aquela variação ômega t já não aparece mais aqui. Com certeza essa integral é menos complicada de ser avaliada do que a outra com a portadora presente. Até este momento, alguma pergunta? Então, provavelmente, quando vocês estudaram, eu não sei se o Cássio usa isso em AM ou FM, ou modulação em fase. A intenção é exatamente essa, é simplificar a análise espectral, levando em consideração que os sinais não são sinais quaisquer, são sinais de comunicação, com frequências de portadora usualmente muito elevadas, comparadas com a largura espectral dos sinais, independente desses sinais serem banda larga ou não. Eles podem ser banda larga, mas o espectro é sempre limitado. O fato dele ser banda larga só vai dificultar a análise. Outros fatores vão ter que ser levados em consideração. Se ele for faixa estreita, o que a gente já fez até agora seria o suficiente para caracterizar esse canal de rádio. Então a figura que a gente usa, ó, é uma coisa parecida com essa. Nós temos lá, aqui tem, enfim, uma função representando um envelope, mas na verdade deveria ser um envelope complexo, né? Mas aí isso ia dificultar aqui a figura. Então você tem um envelope, e aí do outro lado sai o envelope na saída. Se o desvanecimento for uniforme, esse envelope aqui sai mais ou menos. Aliás, isso aqui eu falei bobagem. O que eu ia falar agora tinha que ser falado no domínio da frequência. Então eu tenho que falar aqui em cima. Ó. Tem que falar aqui em cima. No domínio da frequência, se o desvanecimento for uniforme, essa função R é praticamente igual a C, o R maiúsculo, tá? É praticamente igual a C a menos de uma amplitude. Ou seja, o sinal chega mais intenso ou menos intenso, dependendo da posição. E aí a gente não precisa fazer isso. Pô. Se é pegar e multiplicar por uma constante, a análise que já fizemos até o momento é o suficiente. Se o desvanecimento for seletivo, esta função aqui é mais complicada. E a análise faixa estreita que a gente realizou antes, ela é necessária, porém insuficiente para fazer a caracterização completa. Porque o espectro R da informação recebida, ou pelo menos nos terminais da antena que vai depois receber o sinal, demodular, não a antena, né? O equipamento depois vai demodular, mas esse sinal já chega distorcido nos terminais da antena. Isso a gente não vai caracterizar neste curso. Alguma pergunta? Então, isso é fazer em comunicações, isso significa fazer a sua análise na banda base. Ou seja, com aqueles envelopes complexos que representam a sua informação. Aqui está toda as propriedades da informação, seja ela uma informação que modula a amplitude ou o ângulo da sua portadora. Isso vale para os dois casos. Então, eu vou dar um exemplo. Mais uma vez, está aqui o nosso modelo da Terra plana. E é com esse exemplo que eu vou encerrar a aula de hoje, depois de falar mais algumas coisas
depois de obtido o resultado. Então, lembrando que nós estamos caracterizando os desvanecimentos de pequena escala associados a multipercurso. Então, não adianta chegar aqui e propor, por exemplo, um modelo do Clark, de cara. Vamos começar com um modelo mais simples, que a gente já viu várias vezes aqui no curso. Ó. Um modelo de 2 raios. O que a gente vai investigar vale para outras situações, mas a gente vai investigar essa daqui primeiro, que como a gente já viu, a gente já sabe a resposta disso aqui. Inclusive no domínio do tempo. E se o canal é estacionário, a resposta que vamos obter vale tanto assumindo que o sinal transmitido é uma portadora pura, sem modulação, como outro sinal qualquer. Porque a resposta impulso é a mesma. Então a gente vai usar esse problema assumindo uma portadora transmitida sem modulação alguma, e como a resposta ao impulso é a mesma, a gente vai usar esse problema para obter a resposta ao impulso deste problema, desta situação. E aí no final a gente vai extrapolar, a gente vai olhar para o resultado e extrapolar o que acontece, o que deve acontecer, caso você tenha muitas componentes multipercurso. Mas primeiro a gente vai fazer para esse problema. Então, o objetivo aqui é obter o envelope complexo, HB, da resposta ao impulso deste canal de rádio. Nós não vamos resolver esse problema de novo. A gente vai assumir uma portadora pura, sem modulação, e a gente já sabe que a resposta, ou seja, o campo que chega aqui nos terminais da antena receptora, a nossa função Y é a soma do campo direto com o campo refletido. E a gente não vai mostrar isso de novo. Aqui está a componente associada ao campo que chega direto na antena receptora, mais a componente refletida. E lembrando que o coeficiente de reflexão, havendo perdas na superfície onde houve a reflexão, é um número complexo, tem amplitude e fase. E essa fase vai ser incorporada mais tarde aqui dentro. Ó. Alguma pergunta? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês notaram algo interessante? De cara? Eu quero obter isso. Eu quero obter isso daqui, ó. Mas para tal, eu vou usar um daqueles exemplos que a gente viu antes, onde a portadora não tem modulação nenhuma. Isso não acende uma lampadinha na sua cabeça? Ô, pessoal, ninguém quer arriscar uma resposta inteligente? Eu quero achar isso, ó. Eu quero fazer a caracterização banda larga do canal, ó. Mas para isso, ó, eu estou usando esse exemplo aqui, lógico, para essa situação, né? Se fosse um outro exemplo, teria que adaptar. Mas repara, para obter a resposta banda larga deste canal, eu vou usar este resultado. Logo, pessoal, é possível fazer a caracterização banda larga mesmo com sinal faixa estreita. É possível fazer a caracterização banda larga do seu sinal mesmo com sinal faixa estreita. A dificuldade é que você tem que medir componente por componente e saber de onde vem cada termo, ou seja, esta fase, separar esta fase desta distância, saber o que vem daqui e o que vem do coeficiente de reflexão. Então, é possível fazer a caracterização banda larga utilizando um transmissor, transmitindo uma portadora sem modulação nenhuma e observando o que acontece lá nos terminais do receptor. É possível. Você não precisa necessariamente transmitir um impulso.
É possível fazer essa caracterização usando uma portadora pura. É o que a gente vai fazer aqui, assumindo que a resposta ao impulso é constante para qualquer sinal. Isso acarreta coisas muito interessantes em caracterização de canais rádio que estão fora do escopo deste curso, beleza? Mas é possível fazer a caracterização mesmo com um sinal faixa estreita. Vamos prosseguir. Eu quero fazer a análise do domínio do tempo. Então, vamos multiplicar, né? Esse aqui é um fasor, não se esqueça, aqui é um fasor, ou seja, é o envelope complexo nessa situação. Vamos voltar para o domínio do tempo. Multiplica dos dois lados por E elevado a J, nos dois termos, desculpa, por E elevado a J ômega t e tira a parte real. Então, essa exponencial junto com aquela do E elevado a J ômega t deu esse cosseno aqui e esse outro cosseno aqui, ó, observando que a fase associada ao coeficiente de reflexão já foi incorporada aqui, ó. E aqui fora só ficou um módulo do coeficiente de reflexão. Esse é o sinal Y que chega nos terminais da antena receptora nesse problema. Alguma pergunta? Então, prosseguindo, nós não vamos querer, ó, vou voltar para trás, eu não vou querer escrever K. Eu vou querer reescrever isso daqui, ó, lembrando que K é ômega raiz de μ, ou seja, ômega dividido pela velocidade da luz. Eu vou reescrever K como sendo ômega dividido por C. Cuidado, pessoal, ó, esse C, estou até vendo agora, não é o envelope complexo, não. Aqui ele faz o papel da velocidade da luz. Tá? É um erro, mas enfim, é muita letra, é muito símbolo para pouca letra, mas vamos lá. Então, cuidado que esse C aqui, ó, só concluindo o comentário, esse C não é um envelope complexo do sinal na entrada, não, é a velocidade da luz nesse nosso problema. Pergunta? Sim, na verdade, eu queria te pedir para repetir de novo essa parte de por que a gente pode fazer uma caracterização em banda larga a partir de um sinal que aparentemente é faixa estreita. Isso não ficou muito claro para mim. Se o sistema for linear, a resposta ao impulso é a mesma. A resposta ao impulso é a resposta ao impulso. Uma vez conhecida a resposta ao impulso, você pode colocar qualquer sinal na entrada e você vai obter o sinal na saída, não é isso? Uma vez conhecida a resposta ao impulso, dado o sinal na entrada, você convolui com a resposta ao impulso e obtém a resposta na saída, não é? Certo, mas nesse caso, assim, no fim das contas, você está usando uma caracterização que é mais abrangente para olhar uma situação que, na verdade, é faixa estreita, então. Não, na verdade, eu estou pegando um exemplo que é geometricamente tão simples, tão simples, tão simples, que eu sei, sem ter que usar a resposta ao impulso, eu sei quanto vale o sinal na saída, dado o sinal na entrada. É só isso que eu fiz. Eu peguei um exemplo onde eu conheço completamente o sinal na entrada e o sinal na saída. Isso só acontece em capítulos de livro. Entendeu? Ok. Isso que eu falei lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, mas antes da UFMG fechar, eu falei assim, ó, esse modelo da Terra plana a gente vai usar até o final do curso. É simplesmente porque eu sei a saída. É tão simples a geometria que eu sei a saída. Ou seja, se eu sei a entrada e sei a saída, eu vou saber qual é a resposta ao impulso. Esse é um dos poucos casos onde isso é possível. Os outros são mais complicados, aí tem que fazer a caracterização, entendeu? Mas eu vou pegar esse exemplo simples para a gente ter uma ideia de como deve ser isso daqui numa situação mais geral. É isso. Não que isso vai resolver o problema, é só para a gente ir aperfeiçoando a ideia que a gente vai usar na próxima semana para fazer a caracterização da faixa de coerência desse canal. Tranquilo ou não? Mas a tua resposta é simples. Eu sei o HB porque eu sei a entrada e sei a saída. É um caso muito particular.
Vai dar para achar. A gente vai achar o HB por inspeção no final das contas. Mais alguma pergunta? Então, reescrevendo que eu não quero o K, eu quero o ômega dividido por C. E cuidado, a notação é chata, né? Esse C aqui é a velocidade da luz, ó. Então, é a distância percorrida dividida pela velocidade da luz. Isso é um retardo. Este cara vai representar o retardo. A diferença entre este cara e este é o retardo de um em relação ao outro. Uma componente chega antes da outra. Essa informação está aqui, ó. E repare, é uma caracterização faixa estreita. A informação está ali. O problema é, com o aparelho, retirar essa informação. Aqui é fácil porque é um problema resolvido analiticamente. Então a gente conhece tudo. Agora imagina você com um aparelho cego medindo. E como é que você retira essa informação das medidas? É possível, mas está fora do escopo aqui do curso. Beleza? E a diferença que houver retirado o retardo só pode ser defasamento associado a mecanismos de propagação. Neste caso particular, uma reflexão que ocorreu. Havendo perda, há um defasamento entre o campo incidente e o campo refletido. Quem fez TIOG já viu isso. Eu sei qual é a entrada. A entrada é um cosseno de ômega t. Repare que eu já estou no domínio do tempo. É um cosseno de ômega t. Eu sei a saída é essa coisa toda aqui, ó. Então, por inspeção, não fique alarmado que a gente vai provar isso na próxima transparência. Por inspeção, eu sei... essa é a nossa função y. Então, eu sei x, eu sei y. Por inspeção, a gente sabe que este é a metade do envelope complexo da resposta ao impulso para aquele modelo terra plana. A gente vai provar isso na próxima transparência, tá? Só para não ficar incompleto. Mas repara, componentes multipercurso. Por acaso aqui é uma direta e uma refletida. Mas repara, esta componente multipercurso, aliás, as duas, tá? São réplicas atenuadas, defasadas e atrasadas. A gente fala atrasadas para não falar retardadas, né? O certo seria falar retardadas, porque são retardos. Mas aí, por causa, né? A gente diz, então, atrasadas do sinal que foi transmitido. Esse daqui, sendo no nosso caso o raio direto, a distância percorrida R é menor, esse cara chega primeiro, o outro chega depois. Outras componentes multipercurso, se houver, cada uma vai chegar com a sua atenuação, com o seu atraso e com o seu defasamento. E ainda tem esse termo aqui, ó, onde o tal vai representar, ó, repara que agora eu troquei o T por tal. Daqui para frente nós vamos usar essa letra tal. Tal representa os retardos das componentes multipercurso. Ou seja, tal faz o papel do tempo no referencial do receptor. Imagina assim, o receptor é cego. Ele não sabe o que está acontecendo. De repente ele recebe uma componente. E ele fala o seguinte, ó, esse é o tempo t igual a zero. Esse é o tempo tal igual a zero. Tal igual a zero vai ser no instante em que a primeira componente chega, independente de ser o raio direto ou de ser outra componente. Se o raio direto estiver presente, é lógico que esse vai ser o que vai chegar em tal igual a zero. Então a primeira componente vai chegar em tal igual a zero. E depois chegam as outras, atrasadas. Então agora a gente vai no referencial do receptor, ao invés de usar T, a gente vai usar tal. Porque é isso que se mede. É isso que se mede. Você vai lá e mede um monte de pulso, um monte de componentes chegando, e você vai falar assim, ó, o tal igual a zero é quando chega a primeira, e vamos ver como as outras se espalham. A gente quer caracterizar o espalhamento temporal daqui para frente. Porque isso vai ajudar a gente a determinar a faixa de coerência
do canal de rádio naquela localidade. E aí você vai ser obrigado a fazer, se for necessário, a fazer isso para várias localidades. E é isso que foi feito em diversos países para ver se os sistemas de 3G, 4G, agora 5G, TV digital, se isso ia funcionar direito ou não. Você tem que fazer, como o sinal é faixa larga, você tem que fazer essa caracterização. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, antes de ir um pouquinho mais adiante, antes de encerrar a aula, vamos provar que isso é verdade. Muitos devem estar olhando para ele e falar, como é que o cara viu que daqui chega aqui? A gente vai provar na próxima transparência, só que eu vou provar de trás para frente. Eu vou pegar o envelope complexo do sinal na entrada, cosseno de ômega t, convoluir com isso. Aí você vai perguntar, bom, vai convoluir com isso? Pô, a convolução é complicada. Aqui não vai ser por causa da delta. E adivinha o que eu vou obter na saída? Isso daqui. E é assim que eu vou provar, tá? Que isso daqui realmente é a metade do envelope complexo da resposta ao impulso deste problema. Então, não tendo mais perguntas, vou prosseguir. É a prova daquilo. No nosso problema, o sinal na entrada conhecido é o cosseno de ômega t, é a nossa portadora sem modulação nenhuma. Qual é o envelope complexo disso? É 1. Amplitude unitária, fase 0. Aqui, o envelope complexo é um caso particular, ó, de um fasor. Aqui, o C é um fasor, é o fasor unitário. O fasor é um caso particular de um envelope complexo. O fasor não varia com o tempo. E aí eu vou convoluir, olha que moleza, convoluir 1 com aqueles dois termos anteriores, onde aparece a função delta. Mais fácil que isso, só prova de Tiog. Então, repara, C é 1, e eu vou convoluir com aquilo que eu disse na transparência anterior, que é a resposta que eu procuro. Eu simplesmente copiei a expressão anterior. Quanto dá essa convolução? Com esse termo aqui. Quanto dá? Quanto dá a integral de convolução disso aqui? Ô, pessoal. Quanto dá uma integral onde a delta aparece dentro da integral, a delta é a função impulso, né? E é definida entre os limites de integração, que é o nosso caso. Quanto dá? Dá o valor da função no ponto do que a delta existe. Exatamente. Ou seja, vai dar o integrando, isso aqui é 1, com o tal trocado por isso daqui, ó, R dividido por C. E embaixo a mesma coisa, só que com o tal substituído por R1 mais R2 dividido por C. Aqui, ó. E observe que isso é o envelope complexo. É o envelope complexo do sinal nos terminais do receptor. Como é que eu obtenho o sinal? Eu tenho um envelope complexo. Como é que eu obtenho o sinal? É que nem fasor. Como é que eu obtenho o sinal de volta? Multiplica por E elevado a J ômega, no caso J ômega C, né? E elevado a J ômega T e tira a parte real. Aqui eu só troquei o ômega dividido por C de volta por K. Ômega dividido por C, substituir de volta por K. Agora multiplica por E elevado a J ômega T e tira a parte real. Olha o que acontece. Que é a resposta que a gente usou para começar o problema. Ó.
E com isso, a gente prova que isso realmente é a metade do envelope complexo da resposta impulsional, daquele ambiente que a gente modelou como sendo o modelo da Terra plana com o modelo de 2 raios. E essa é a prova que estávamos corretos. Ou seja, extrapolando para um ambiente com N componentes multipercurso, independente do raio direto estar ou não presente, a metade do envelope complexo da resposta ao impulso vai ter essa forma aqui, ó, onde eu estou, se eu não estou enganado, usando a mesma notação do livro-texto. Cada componente, e eu não sei exatamente o motivo, mas a contagem aqui desse I, do índice I, começa em 0. Tá? Consequentemente, como a contagem começa em 0, talvez porque 0, ou seja, o primeiro termo vai ter o tal igual a 0. Vai ver que é por isso, tá? Então, como a contagem começa em 0, esse I vai até N-1, já que são N termos no somatório, N componentes multipercursos. Cada uma dessas componentes vai chegar com uma certa amplitude. Essa amplitude vai depender não só da distância percorrida, né? Se fosse uma frente de onda esférica, a amplitude do sinal cai com 1 sobre R. Mas também dos mecanismos de propagação. Cada reflexão, cada difração, cada refração vai jogar em cima disso um coeficiente. Que geralmente tem um módulo entre 0 e 1. Cada termo com seu defasamento, φi, que mais uma vez vai depender dos mecanismos de propagação, que fizeram aquela componente multipercurso chegar até o receptor. No nosso caso anterior, foi a fase que vinha junto com o coeficiente de reflexão. E com os seus retardos. Onde tal I representa o tempo de chegada em relação a certa referência, e essa referência vai ser a chegada do primeiro pulso, da primeira componente, melhor dizendo. Então, se tal de I igual a 0 for 0, isso aqui representa o atraso, o retardo, melhor falando, o retardo com que as componentes multipercurso chegam em relação à primeira componente que chega no receptor. E aí você vai ter, idealmente, se for um impulso, você vai ter uma caracterização mais ou menos parecida com o que está aqui, ó. Isso aqui é uma figura que representa o seguinte. Imagina o seguinte, eu tenho um transmissor que é capaz de transmitir, radiar impulsos. Na verdade, isso é impossível, mas aqui é só uma representação gráfica. Então, eu tenho um transmissor que é capaz de transmitir impulsos. E ele transmite um depois do outro, com um certo espaço, um certo intervalo, melhor dizendo. Então, ele primeiro, no referencial do transmissor, eu vou usar a letra T. Então, primeiro, em T igual a T0, ele transmitiu um impulso. Depois, em T igual a T1, ele transmitiu outro impulso. Em T igual a T2, ele transmitiu outro impulso. E por aí vai. Então, ele está transmitindo vários impulsos. Não é um só, não. É um trem de impulsos. E isso daqui, ó, no referencial do receptor, então, para não confundir, eu uso a letra tal. Esse primeiro impulso chegou primeiro aqui. Essa figura ele chega primeiro e mais intenso, então provavelmente isso aqui, ó, é a componente direta. Depois chega um que não é esse daqui não, ó. Chega um que é ainda uma réplica do primeiro que foi transmitido. Bateu numa parede e chegou. Aí esse daqui chegou muito fraquinho, depois chega outro. E nisso o transmissor lá atrás já transmitiu outro impulso que chega no receptor espalhado temporalmente desse jeito. E aí você faz isso para vários intervalos de tempo. Logicamente que você tem que espaçar a transmissão de cada impulso para dar tempo dos outros
todas as réplicas chegarem, pelo menos as mais significativas, antes que cheguem novos impulsos referentes ao segundo que foi transmitido, e por aí vai. Se o seu desvanecimento, se o seu canal de rádio for considerado estacionário, o que você acha que vai acontecer nessa representação gráfica? Todos teriam que ser iguais, não? Exatamente. Se ele for puramente estacionário, exatamente. Nenhuma árvore se mexe, nenhum caminhão, nenhum ônibus anda na cidade, nenhuma pessoa anda, tudo paradinho. Esse trem de impulsos teria que se repetir toda vez que outro impulso fosse transmitido. Ou seja, bastaria fazer isso uma vez. Como não é o caso, você faz isso várias vezes e faz uma média. E isso vai fazer a caracterização, né, do espalhamento temporal nesse canal de rádio e, consequentemente, usando um modelo parecido com isso daqui, na próxima semana vamos definir, através desse modelo, a faixa de coerência do canal de rádio para, finalmente, a gente poder definir se o tal desvanecimento é uniforme ou seletivo. Então, antes de encerrar a aula, eu vou mostrar algumas figuras. A maioria foi tirada do Rapaport. Aliás, o que eu vou falar aqui? Isso aqui foi uma medida, foi obtida aqui, ó, o excess delay são os retardos, é o nosso tal. Ou seja, como o sinal é recebido no receptor ao longo do tempo, assumindo que o tempo de chegada do primeiro é a referência. E aí ele mostra no outro eixo, né, para diferentes posições. Aqui não é aquela figura, para diferentes posições. Aí ele mostra o seguinte, ó, você vai mexendo na posição por causa dos desvanecimentos de pequena escala, às vezes eles são mais intensos, às vezes eles são menos intensos. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, se o seu desvanecimento for uniforme, o que vai acontecer é que a razão entre as amplitudes vai prevalecer. Se esse aqui diminui de tanto, o próximo também vai diminuir de tanto. E basta fazer isso uma vez e a caracterização está completa. Aqui é outro exemplo também tirado do livro do Rapaport. Isso é para um ambiente outdoor. Não sei onde, aqui deve estar escrito. São Francisco, enfim. Pior caso em São Francisco, numa certa rua lá. E aqui indoor. Aqui o que eu queria mostrar para vocês, eu vou repetir essas figuras novamente na próxima aula, mas repara, aqui é o excesso de retardo, é o retardo, tá? Medido na referência do receptor. Repara a unidade aqui, ó, microsegundos. Eu falei milissegundo, mas é microsegundos. 10 elevado a menos 6. Então, no ambiente outdoor, os retardos são da ordem de microsegundos, 10 a menos 6. Isso aqui é um ambiente indoor, onde, olha só, o primeiro termo que chega, inclusive, é menos intenso do que outros que chegam depois. Então, aqui, provavelmente não, com certeza, a componente direta não está presente. Foi bloqueada por uma parede, por um andar, enfim. E aqui, ó, os retardos são da ordem de nanosegundos, 10 a menos 9. Por que outdoor é microsegundo, 10 a menos 6, e indoor é nanosegundo, 10 a menos 9? Porque é menor o espaço, né? Então vai ter menos diferença entre um e outro. Como a velocidade de propagação é a velocidade da luz, aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, como aqui os obstáculos estão mais próximos, as diferenças de percurso entre as diversas componentes multipercurso são menores em metros. Consequentemente, fazendo as contas, os retardos são da ordem de nanosegundos. Inclusive com esses valores de tempo, né, de retardo. E sabendo a velocidade da luz, você inclusive sabe mais ou menos qual é as diferenças de percurso em metros entre essas componentes.
Já aqui, ambiente outdoor, as distâncias entre prédios são muito maiores do que as distâncias entre paredes nesse ambiente. Os retardos, eles são na faixa de microsegundos, 10 a menos 6 segundos. Eu tinha falado antes milissegundo e errei, é microsegundo. Ordem de grandeza de 1000, mais ou menos, né? Quer dizer, entre microsegundo e nano, sim, mas repara, aqui é 40, aqui é 150. Tá? Mais ou menos, ordem de grandeza de 100 a 1000. Outro exemplo, já foi tirado de um outro livro, o Bertone, não sei se ainda é vivo, era um professor bem famoso na Universidade de Nova York, desenvolveu muitos estudos, orientou muitos alunos, desenvolveu muitos modelos para essa caracterização. É desse livro que eu tiro aquela figura onde aparece modelo log distância, sombreamento log normal, desvaneio. É desse livro aqui. Aqui é o que acontece quando você tem esse tipo de caracterização com a presença da componente direta e sem a presença da componente direta. Então, repara, a componente direta tipicamente é muito mais intensa do que as demais. E aqui, ó, não é para diferentes tempos, é para diferentes posições. Para diferentes posições. Então, repare, isso daqui caracteriza o desvanecimento. Ó. Você está numa posição onde, por causa das componentes multipercursos chegarem mais ou menos em fase, você tem uma interferência mais construtiva e uma região onde a interferência é mais destrutiva. E aqui essa bagunça toda, eventualmente tem uma componente mais intensa, não necessariamente a componente direta, mas dependendo da posição onde você está, uma componente refletida que chegou mais forte, dependendo do ângulo de incidência. Tem uma outra figura, ambiente outdoor, como é que a gente sabe? Microsegundos, microsegundo, outdoor. Nanosegundo, indoor. Onde chegam os perfis de retardo. Você tem, sei lá, quarteirões, prédios mais altos, então chega uma sequência de componentes, depois chega outra sequência mais intensa, por causa desses blocos de prédios. Eu não sei onde isso... Red Bank, nem sei onde fica isso, tá? Mas deve ser perto de Nova York, não faço a mínima ideia, estou chutando. Então, são essas medidas, são resultados como esses que vão ajudar a gente a fazer a caracterização da faixa de coerência dentro daquela localidade, dentro daquela região. E aí a gente vai usar um modelo, estou só antecipando, um modelo parecido com isso, ó, os retardos e as amplitudes de cada componente multipercurso associado aos seus retardos. Esse é o nosso trem de impulsos, que caracteriza o envelope complexo da resposta impulsional. A gente vai assumir o canal estacionário e um perfil de retardos como esse. Esses valores, tanto as amplitudes de cada componente, como os retardos, os atrasos entre cada um, vão ajudar, na próxima semana, a gente definir a faixa de coerência desse canal de rádio. Eu só estou antecipando o que a gente vai ver na próxima terça-feira. Eu vou parar a aula por aqui. Antes de desligar o vídeo, alguma pergunta? Não tendo nenhuma pergunta, então desejo a vocês um bom fim de semana. Lembre-se que já estamos chegando no final do curso, já estamos chegando na terceira prova. As médias estão boas, mas não deixem de estudar, não deixem de manter a matéria em dia.